Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos fazer o review do piloto de Star Trek Discovery, The Vulcan Hello and the Battle of the Binary Stars. Você vai lembrar os nomes? Você lembra? Que medo. É que eu falei como um Klingon deveria falar, e não como eles falam. Não Klingon de Discovery. Pessoal, eu tô impressionado com The Vulcan Hello, The Battle at Binary Stars. Klingon! Muito bem, você falou direitinho, tá? Gente, nós estamos aqui com a ideia de fazer review de alguns episódios, ou talvez de grupos de episódios das primeiras temporadas de Star Trek Discovery, em preparação para a quinta temporada aí, que tá chegando em abril como temporada final. Muito bem, até abril iremos torturá-los com episódios de Discovery. E de verdade, os nossos vídeos das primeiras temporadas ficaram lá, perdidos no túnel do tempo, no comecinho do canal, e a gente também... Pegamos muito leve na época, né? Vamos falar a verdade. A gente pegou leve, viu, pessoal? Muito Pegou leve. leve, O pessoal falava, nossa, vocês falaram mal de Discovery. Cara, não falamos mal, não. A gente tava muito preocupado com o que as pessoas iam achar se a gente abrisse o coração na época, né? Primeiro. E segundo é que a gente pensou, pô, passou 5 anos. Vamos assistir de novo. Vamos né? reassistir, que às vezes algumas coisas que a gente pensou estavam erradas e tal. Então, a gente vai reavaliar. E a gente vai começar pelo piloto em 2 partes. Gente, The Vulcan Hello foi no ar, né? Ele foi no ar no dia 29 de setembro de 2017 pela CBS. No canal CBS aberto. Só que a segunda parte do episódio, The Battle of the Binary Stars, né, a Batalha das Estrelas Binárias, já foi em streaming na sequência, no mesmo dia, lá no CBS All Access, e aqui no Brasil um dia depois da Netflix. Exatamente. Tá? Basicamente isso. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que falar. Essa foi a primeira vez na história que nós aqui no Brasil conseguimos ver uma estreia de série de Jonas Plus praticamente ao mesmo tempo. Sim. Antes de Discovery, nós esperávamos meses, se não anos, para ter uma estreia aqui no Brasil de uma série. Então isso foi realmente algo para se comemorar. Eu lembro que eu comentei isso no palco da Fênix. Sim. Eu comentei isso no palco da Fênix. Então é uma coisa pra gente... Fênix foi nossa convenção de retorno da nova frota. Da Frota Estelar, nem era Nova Frota, Frota era da Frota Estelar. Exatamente. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, nota pelo IMDB do primeiro episódio 7.2, eu acho uma nota bem alta até, e do segundo episódio 7.4. Sim, são boas notas. Não dá pra Muito falar bem. que não. São boas notas. O diretor, tá, desses 2 episódios foi o David Smell. David Smell. Né? Então, vamos falar da carreira do David Smell. Vamos falar, a carreira dele, um episódio de Star Trek, foi esse duplo. Sim, o único. Acabou. Ele Isso nunca mais mostra dirigiu. que realmente Nunca mais dirigiu Star não Trek. conhecia muito bem lá o que ele estava fazendo. Ele dirigiu Quinteto, Part of Five. Barrados no Baile. 11 episódios de Barrados 11 no Baile. episódios, até antigo, né, cara? 4 de Buffy, Caça-Vampiros. Dawson's Creek, Angel, Ellie McBeal. É melhor, é uma pegada meio adolescente, né? Exatamente, pô. Mas eu acho que isso é proposital, porque, ao meu ver, Star Trek Discovery no começo estava tentando pegar esse público adolescente. Eles estavam... Você vê a linguagem de Star Trek Discovery, você vê o jeito de Star Trek Discovery, eles estavam muito mais preocupados em pegar um público jovem do que agradar o Trek velho. Se deram mal. Gente, só pra falar, o In Universe o episódio se passa no de 2256. Você que é um especialista, quantos anos antes da série clássica? 9. 9 anos. 9, Né? porque o primeiro é Where No Man Has Gone Before, certo? Eu não tô falando do The Cage, o The Cage ainda tá antes, tá? Where No Man Has Gone Before, que é a primeira missão que a gente vê do Kirk, é 2265. Então isso aqui é 9 anos antes do Kirk assumir. Aliás, isso aqui é 9 anos antes do Kirk assumir a Enterprise. E eu tenho que escutar gente falando que Strange New Worlds é 10 anos antes, sendo que Strange New Worlds é 4 anos pra frente dessa merda, tá? Calma. E o interessante é que o The Cage se passa em 2254. Então isso aqui é 2 anos depois do The Cage e 9 anos antes do Kirk assumir a Enterprise. Aí, tipo no meio da missão do Pike. pai. É por isso que a primeira coisa que você olha em Discovery são os uniformes. Você fala, o que é isso? Sim, que tá errado. Simplesmente tá errado. Esse uniforme é lindo, tá? É lindo. Não, ninguém tá falando Eu que é tenho feio. também o meu. É lindo.
Esse uniforme que é, não só que ele bate tá com a errado. época. Que ele tá errado. Não fazer bate o com quê? a época, tá? Certo? Quem escreveu foi... Bem, quem escreveu, aí tem muita mão mexendo nesse roteiro. Ó, Tá? originalmente o roteiro é de um cara chamado Brian Fuller. Que eu queria ter lido esse roteiro original, porque o Brian Fuller, ele escreveu 59 episódios de Star Trek Voyager. Quer dizer, era um ele dos sabe o que está principais- falando. Ele era um dos principais escritores de Star Trek Voyager. E não foi só Voyager que ele fez. Ele também trabalhou em 2 episódios de Deep Space Nine. Como eu já Sim. disse, 59 de Voyager é muita coisa. 4 episódios de Heroes, tá? Sim, e Heroes na época que Heroes ainda tava bom. Tava né? no auge, tava no auge. Heroes Pushing funciona. Daisy, Pushing Daisies e Dead Like Me são séries que fizeram muito sucesso, que fez com que ele fosse Lá. considerado para showrunner, porque Pushing Daisies é dele, certo? Que são séries que trabalham um pouquinho com meio mórbidas séries, para falar a verdade, mas fez bastante sucesso na época, certo? bem, aí teve briga de bastidor, teve alguma discussão, teve coisa que alguém não concordou com alguém, e o Alex Kurtzman assumiu para reescrever o roteiro. Les Moonves, que era o presidente da CBS, basicamente demitiu o Brian Fuller antes de começar as filmagens. Mas se você for ver todo o episódio de Star Trek Discovery, você vai ver créditos Brian Fuller e Alex Kurtzman. O Alex Kurtzman, a empresa do Alex Kurtzman, que se chama Secret Hideout, Hideout. foi contratada para fazer a produção. Certo? Então, para produzir a série, o Alex Kurtzman foi contratado. E o Brian Fuller foi contratado para ser o showrunner, o produtor executivo, ou melhor, acima do Alex Kurtzman. Mas os dois supostamente desenvolveram a ideia de Star Trek Discovery juntos. Então o Kurtzman também ganha crédito de escritor nesse episódio. E aí também temos a Kiva Goldsman recebendo o crédito de escritor do episódio. Sim, por causa que depois que o Brian Fuller sai da brincadeira, o Akiva Goldsman e o Alex Kurtzman reescrevem esses dois episódios. Então a gente não sabe o que era Brian Fuller e o que é Kurtzman e o que é Akiva Goldsman. E o pior de tudo é que, para ficar no lugar da produção da série, ainda veio o Aaron, né? O Aaron Harberts e a Gretchen. G. Berg. Esses dois assumiram como produtores executivos da série no meio da produção dessa brincadeira toda. E eles também botaram a mão no roteiro. Então, a verdade é que são um monstro. Resumindo, isso daí virou um Frankenstein do caramba, porque um monte de gente foi escrevendo, reescrevendo em cima, não sei o quê. Por isso que ele é perdido, né? Se você percebe que ele não tem uma fluidez legal, entendeu? E eu tenho certeza, por isso que eu falei, Brian Fuller, eu queria ver o original do Brian Fuller. Deve ter sido bem melhor. Eu vou te falar aqui, eu assisti originalmente, inclusive eu lembro perfeitamente, eu assisti de madrugada, eu e o Valdomiro Vitorino estava na minha casa lá, do extinto podcast Sessão 31. Sim. Assisti. Eu reassisti agora para fazer esse episódio. E não, eu não fico com um saudosismo fantástico de Star Trek Discovery. Eu vejo muitos erros nesse episódio, muitos mesmo. Mas eu vejo que tem muita coisa ali que dava para ter sido feito melhor. Tem muita cena desnecessária, muita coisa Você idiota, sabe que muita coisa boba que esses não dois precisava. episódios a gente podia fazer um Podia Ser Melhor, que dava pra fazer com ele Dava agora. pra fazer. Olhando O pior é agora que com dá. outros olhos, dava pra fazer legal. A gente fez Podia Ser Melhor da primeira temporada, mas esse piloto seria mais interessante. Tem muita coisa que não precisa ter, que dava pra ser cortado fora, que é uma encheção de linguiça boba. Não, tem muito dinheiro jogado no ralo lá. Aquela roupa, aquela indumentária Klingon, aquela máscara que não dava pro cara falar. Mas ó, isso aí de efeitos, olha, Luiz, e separa. Eu sinceramente, não tem como você conciliar o visual desses dois episódios com o visual do resto de Star Trek. Nem Strange New Worlds tem o mesmo visual que isso, tá? Nem Picard tem o mesmo visual. Nem Prod, nem Lordak, ninguém Nada. segue aquele visual de Star Trek Discovery. Nem Discovery hoje segue o visual de Star Trek Discovery primeira temporada. Vamos deixar isso claro. Então não vem me falar, os Klingons, Luiz, os Klingons, eles nunca tiveram uma forma... Cala a boca! Cala a boca! Vai conhecer o Worf, pô! Os Klingons
Rebels tinham um visual nos anos 60 que foi alterado em 79 e se manteve em 79 para sempre. E em 2005 eles explicaram. Depois veio o seu Alex Kurtzman e vai. Nossa campanha continua, viu? Instagram, bota o seu nome, quero Você acha receber o que diário de continua? bordo. Você acha que continua? Estamos em janeiro, mas vai acabar. Tá? Vai acabar, tá acabando. Tá. Então, Muito eu bem. não quero falar do visual dos clientes, do visual da nave, do visual dos uniformes. Não tô aqui pra falar dos unis visual, tô aqui pra falar do episódio em si. E eu vou te falar uma coisa. Tira Star Trek. Eu compraria a série pra ver. Eu não falaria, nossa, é um Fundação, é um For All Mankind, é um Babylon 5, é Stargate, não. Mas eu compraria a série pra ver onde isso vai dar. Onde vai levar, né? Onde isso vai dar. Eu gostaria de ver onde vai dar, tirando a chancela Star Trek. O problema é o nome Star Trek. A gente conhece muito dessa época. Essa é a época da série clássica. Exatamente. A gente sabe tudo dessa época. A gente entende como funciona essa época. Algo que claramente eles não entendiam. Não entendia nem usar o tricorder em vários momentos, que era só usar Não, tricorder se para a fazer gente algumas for pegar, leituras. se a gente for pegar, tá. Holograma, não tinha holograma. Não tinha holograma. Tá? Tá. Apareceu na série animada, porque Não, aí... mas aí era um holodeck, não era o da o comunicação? sistema de comunicação por holograma. Não. Tá? As naves, você olha a Batalha das Estrelas Binárias, parece que eles copiaram a batalha de caça de Battlestar Galactica. É Battlestar Galactica. Até Aquela- a nave parece de Battlestar. Porque não é. Você A ia nave falar Klingon Star não é daquele Wars, jeito. mas as batalhas É. de Star Wars não são daquele jeito. Aquilo é uma batalha de Battlestar Galactica. E aquele tiro de phaser Não, que é- então, ó, escura. As naves estelares não parecem ser grandes porta-aviões, respeitosos destroyers. Não, parecem ser pequenos caças. É ridículo. Se movimentando vagarosamente. É muito ruim. E tiro de phaser, que não é rajada contínua, cara, fica muito estranho. Foge do mundo, foge do universo. Então, claramente, o Les Movies, quando contratou isso aí... Porque, gente, ó, isso aqui foi feito para ser o carro-chefe do lançamento de um novo serviço de streaming chamado CBS All Access, que foi projetado pelo seu Les Movies exatamente quando, assim... As más línguas falam que quando, em 2015, Star Wars estourou no cinema com O Despertar da Força, o Les Movies falou para os amigos dele, mas cadê o meu cheque? Isso aí não é nosso? Falou, não, o nosso é Star Trek, porque ele não sabia a diferença. Isso é o que as más línguas falam. E aí, impulsionado nesse sucesso, ele foi fazer. Agora, para você que fala, então é graças ao Les Movies, é graças ao Les Movies que Star Trek Enterprise foi cancelado, porque uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a CBS foi cancelar Star Trek Enterprise, que estava na sua 4ª temporada. E a então, melhor não, temporada. eu amaldiçoo o nome desse cara. E antes que você falar mal dele, eu não sei se você sabe, ele foi demitido por causa de mais de 7 acusações de abuso contra mulheres. Então, toma muito cuidado na hora de você elogiar esse porra aqui nos comentários, tá? Muito bem. Vamos diminuir aqui o nosso nervosismo, depois a gente volta. Vamos falar do elenco. Olha que elenco. Vamos lá, vai. Elenco você tem... Então, o elenco é complicado. Não é complicado. Não, sabe um por que é baita complicado? elenco, Não, o que eu porra. quero dizer é, esse não é o elenco de Star Trek Discovery. Eu sei. A série se chama Star Trek Discovery. Você viu a Discovery em qualquer momento desses 2 primeiros episódios? Não. Porque ela não tá. O Lorca, que é É o a Shinzu. capitão, ele não tá. Sim, tudo acontece numa nave chamada USS Shinzu, que supostamente seria uma nave mais antiga. O que explicaria o visual da Shinzu ser mais parecido com o visual Star Trek Enterprise. Entende? Então, ali ainda tá funcionando. Ainda tá Agora, funcionando. vamos lá. Olha a oportunidade perdida. Eles tinham uma capitã... A Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Jojo. Sim, a Philippa Jojo eu acho que é uma das coisas que mais brilha nessa série. Ela é uma capitã de verdade, ela dá ordem, ela impõe respeito, É uma ela baita sabe atriz. o que tá fazendo. É uma baita fantástica, atriz. E os caras têm uma Mas Michelle Yeoh como capitã e não mantém durante... carismática. E não mantém na série, cara. E Ela morre na primeira parte do episódio. Da primeira sim, parte. além dela ser a Michelle Yeoh,
A Felipa Jojo é bem escrita, é bem Sim. colocada. Você entende. Você vê a frota estelar nela. A gente sabe quase nada dela, mas você compra ela como capitã. Você olha aquela capitã e fala, você quer seguir ela. E eles me matarem ela no final do primeiro episódio de uma maneira desnecessária. Necessária, como Mas a sempre. própria missão dela foi desnecessária. Exato. Né? Mas a gente já comenta o plot. Muito bem, daqui a nós pouco. temos uma atriz muito boa, mas com um roteiro pra ela muito ruim, que sempre foi ruim, pra minha opinião, Sonequa Martin Green, tá? Walking Dead. Vamos deixar muito claro que a Sonequa, primeira coisa, eu não tenho nada contra ela. De maneira Nem eu, alguma. é uma bela tá? atriz. Eu acho ela fantástica, tá? Como pessoa, tudo bem? E eu acho essa interpretação dela muito mais interessante. Porque se você for ver, ela está sempre segurando as emoções. Em todos os momentos que você vê a Michael em tela nesse episódio, nesses 2 episódios, ela está segurando. Tecnicamente, simularam uma estrutura vulcana para a personalidade dela. Sim, algo que foi abandonado Foi na segunda abandonado temporada. completamente. Na segunda temporada, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma pergunta para ela na CCXP agora, o que eu não tive, a minha pergunta era: como você fez a transformação de uma personagem que claramente estava segurando como podia suas emoções para ser uma personagem tão livre e aberta com as emoções como se tornou? Não tem nada a ver uma Sonequa, né? eu Uma gostava. Michael Byrne de primeira temporada com uma Michael Byrne de segunda temporada. São pessoas diferentes, cara. Se você olhar, são Da diferentes. segunda vai pra quarta. Não parece ser o mesmo personagem. Não é o mesmo. Pula Você não pra consegue quarta. manter o Não é o canon mesmo da personagem. estrutura psicológica do personagem. Parece que a partir do momento que eles decidiram soltar ela, sorrir, chorar e caramba, virou outra pessoa. E olha, eu vou te falar que essa personagem aqui, que vive na sombra do que o Sarek acha dela, que tá tentando mais provar interessante. aquela coisa, é muito, muito mais interessante do que a personagem que fica gargalhando, gritando e chorando o tempo todo. Essa personagem aqui, eu acho muito mais interessante. Agora, no trio, nós vamos agora jogar o Doug Jones. Pô. Doug Jones. Doug Jones é o melhor, na minha opinião, aí dessa Doug turma. Jones como Saru, Como sempre Saru foi bem. é um grande ator. É. É uma grande pessoa e um grande ator. Nós trouxemos eles para uma convenção aqui no Brasil. Não, mas aí a gente pode Fantástico. falar que o Saru só tá mal na série quando apagam ele. Exato. Quando Tanto fazem- é que ele vai quando se o roteiro apaga desenvolvendo ele. até a terceira temporada. Depois os caras viram que ele ficou tão grande e falaram, pô, temos que apagar ele, senão a Sonequa não aparece. E é interessante a gente colocar aqui, ele colocou trio por quê? Porque a Jojo é a capitã, a Michael é a primeira oficial e o Saru é o oficial de ciências. Então ali é o trio de comando da USS Shinzu que a gente tá seguindo. Só pra falar, tem mais um personagem na nave, que é a Detmer, que é a piloto. É. Mas Que nenhum é Emily personagem. Coates. Mas nenhum personagem de destaque da tripulação vai ter. O resto dos personagens vai ser os Klingons. Acabou. Aí aparece Klingon, mas nenhum Klingon brilha também. É, você né? Eles tem- não conseguem falar com aquela máscara. Não, mas aí é culpa da máscara, da prótese. Não, por não causa tô que o dizendo que é Klingon, culpa do eles... ator. É uma prótese absurda. Eles falam Klingon assim, ó. Em vez de falar pra fora, tipo, capá, eles falam caplá. Sabe? Não é assim que fala Klingon, tá? Tudo bem? Mas isso pode ser realmente culpa da Michael, tá? É da Michael. Culpa da maquiagem. E quando a gente Mas fala não é tem- assim que se fala Klingon, nós lançamos na década de 90 o manual Klingon no Brasil, tá? Foi Verdade. escrito nos Estados Unidos e Pier. traduzido pelo pessoal daqui do Brasil, né? Ivo Reins, Paulo O Pugno, Ivo, nós Paulo, tivemos o o Pier. Pierluigi Eu Piazzi acho- lançando o livro. Quer eu dizer, acho não que era o Akira qualquer um. também chegou O a Akira trabalhar também nessa trabalhou edição nessa também. edição. Então, quer dizer, nós temos aqui, nós sabemos que estamos falando sobre Klingon, entendeu? Agora, tem uma coisa muito engraçada. É que o portador da tocha, o Klingon portador da tocha... Kuvma. Não, Tukuvma. o Tukuvma é o chefe. É o outro, é o Shazar, eu não sei falar o nome dele. Deixa eu ver. Shazad Latif. O Jazar Latif, ele é listado nesse episódio, Isso. certo? Como um Klingon. Aí, ele some os créditos dele do IMDb e depois ele é listado como Ash Tyler lá pela metade da temporada. Como se a gente fosse burro Não sabe ler e não a perceber que era obviamente que o Ash Tyler era aquele Klingon do primeiro episódio, sendo que era o mesmo ator. Mas isso é muito engraçado. Isso é uma curiosidade, mas é engraçado. E a gente na também- época tinha é. avisado. Né? E a gente também teve a Mary Chiffo, tá? Que também vai ser importante nas próximas temporadas como uma das Lorel. Klingons ali. A Lorel, que vai ser Mother. Agora, Né? vou ser honesto. Tukuvma,
que assume as 12 casas como sendo o cara, ele não tinha carisma nenhum nessa primeira Não, ele- temporada, ele, ele- não era coitado, ninguém, ele era um coitado do coitado. ator. E aí eu O assisti coitado duas do ator vezes, só deram pra ele ficar recitando falas em Klingon intermináveis. intermináveis. Gente, eu acho muito legal você colocar os caras pra falar Klingon. Mas você me colocar diálogos de 5 minutos em Klingon é pra matar qualquer um. Não, e mal falado, mal Não falado. não tem necessidade, Luiz. Não tem necessidade do Mas tamanho veja, que é eu aquelas assistindo, cenas. ele não gerou carisma algum. Sabe assim? Você fala, puxa, ele merece ser o chefe dos Klingons. Não, ele não é um Zé Ninguém, cara. Ele é um Zé Ninguém, não chama atenção. É, o Depois- mérito dele é ter aquela nave. O mérito dele é ter aquela nave caixão lá. Isso. Depois ele ainda mata a Michelle Yeoh, mata a Capitã Jojo. Mas basicamente, ó, aí você tem todas essas coisas acontecendo. Só pra colocar, eu vou tentar resumir o plot, mas ainda tem umas Então curiosidades. vai. Resume o Curiosidades. plot, vai. Primeira coisa, curiosidades. Gente, em TOS, eles falam. Tá? Que é TOS? The Original Series. Ah, bom. Na série É do original. Capitão Kirk? Isso. Eles falam no episódio A Teia Toliana que nunca tinha tido um motim numa nave da Frota Estelar. E aí, você tem no final a Michael Do primeiro episódio. no final do segundo episódio, a Michael sendo condenada por motim. Ah, sim, tá. E a gente sabe nos outros episódios que ela vai ser famosa pela Frota Estelar como uma motinada. Já quebrou o canon de tal maneira. Você tá falando pra mim que o McCoy não sabia da motinada, sendo que o irmão dela tá ali do lado. Mas ok, né? Mas ok, tá? Muito bem, tem Tudo mais bem? coisas. Outra Ó. coisa, vai. Sarek, como é que ele consegue fazer elo mental com ela a distância de. Você de tem que anos entender luz? que ele é o Sarek e não o Obi-Wan Kenobi, né? Quer dizer, É porque em um ponto da história o Sarek consegue falar com a Michael através de uma telepatia interdimensional ali. Gente, não. Só não. Isso não existe. Só pô. não. Aí eles querem justificar que foi por causa de um elo mental que ele fez na Michael quando era criança, então um pedaço dele tá lá. O que? O Catra? O Catra, gente, é basicamente um download de informações. Não liga o espírito de verdade. Não dá pra falar não é- com o cara Deus. quanticamente, sabe? Instantâneo, de um lado pro outro. Então isso aí era outra coisa. Era tão simples. Gente, era só ter ligado uma tela e falado com ele. Era só ter feito. Era só lembrança. Sabe lembrança? Tem várias cenas dela lembrando. Era só lembrar ele de uma conversa dois. Você não precisa dar um poder pro Sarek de Cavaleiro Jedi. Sabe é o que eu tô falando? Tem muita bobeirinha nesse episódio que se você desse pra alguém que entendia da franquia, dar uma corrigida, arrumava um monte de besteira. Não, outra coisa, vai. O Tukovma. O Tukovma. Tem medo, num dos diálogos, que a federação acabe com o modo de vida Klingon. Isso. Mas quanto tempo que os caras nunca se viram, hein? De acordo com a história de Discovery, eles falam que a Federação e o Império Klingon mal tem contato há 100 Há anos. 100 anos. Como é que você nunca viu uma outra raça, uma outra espécie durante 100 anos, aí você tem medo que ela vai dominar a sua? Sendo que Klingon não tem nada a ver com isso, dificilmente ele vai comer a estrutura social de outro, eles têm uma estrutura extremamente bem definida. Mas não o problema é que você quer colocar o medo do que a cultura do outro vai te contaminar quando você conhece eles há 100 anos e eles mal sabem a cara de um Klingon, entendeu? Exatamente. Tipo, depois daquele encontro do Archer, se eles tivessem usado o canon e colocado a infecção do DNA humano dentro da sociedade como justificativa, faria sentido. Só que eles não usaram. Não é eu explicar pra eles que tem DNA humano que vai funcionar. O roteiro não sabe. Ah, mas o roteiro também O não roteiro sabe não que sabia. Klingon, meu, ele não luta de forma desonrosa do jeito que ele fez. Ele fez um clock device. O Tukuvma tem uma nave com um sistema de camuflagem. Que já tá errado, tá? E não é pra ter Já naquele tá tamanho. errado. E ele vai abalroar a nave que estava A do Europa. lado da Europa, A nave do Almirante. muito próxima da Shinzu. E ele abalrou a nave. Gente, isso aí é claramente um desconhecimento de universo. Acontece. A Europa parece que é a nave do Almirante. E você acha que ele tem Parece. escudo em pé? Salva a todo mundo e fala, olha, vamos conversar e vamos parar de dar tiro e conversar. O Tukuvma, que não estava respondendo chamado nenhum, abre conversa com o Almirante para todas as casas Klingons verem e falou, sim, que bom que o senhor está aqui, vamos conversar sim. Ele fala, que bom, nós vamos conversar. E enquanto ele abaixa os escudos, o Tukuvma pega a nave camuflada dele e enfia no meio da Europa,
enfia no meio da Europa, você só vê a Europa explodindo porque tá batendo na Europa, tá destruindo a Europa. Lembrando que não existe escudo em nave camuflada. Tem que ser na própria porradaria que ela tá fazendo. Destruindo, o que é completamente desonroso. Eu falei, não vou te bater. O cara olhou pra trás e eu fui lá e bati nele. O que nenhum Klingon faria um absurdo desse. E o capitão? Não com os outros vendo. Eu tenho um monte de Klingon que é sacana, mas não numa transmissão com os representantes de todas as casas assistindo. Isso é desonroso. Sério. E aí o que o almirante faz? O almirante aciona a autodestruição, com explosão de matéria antimatéria. Ele abre o selo de antimatéria para explodir a Europa. E sabe o que acontece com a nave Tucumã que tá sem escudos? Nada. E outra, quando eu vi aquela cena agora, eu falei, cara, eles estão muito próximos, né? Então vai destruir também a Shinzu. Não, tem um tiro de biribinha, mal acerta a nave Klingon e a outra da Federação é destruída. Então, isso mostra a falta de conhecimento de universo. Gente, uma reação de matéria e antimatéria com duas naves que estão grudadas levaria as duas. Gente, no filme 1, o Kirk leva a Enterprise para dentro de Vidya. Vidya tem o tamanho de um cubo Borg, tá? A Enterprise seria um inseto. A Enterprise é um inseto perto de você. Ele entra dentro porque o plano do Kirk era abrir o contenção de matéria e antimatéria. E assiste a versão do diretor, o Scott fala, o que o capitão tá fazendo? Mas tem matéria e antimatéria para levar? Aí ele fala, tem. Aqui dentro da Enterprise tem matéria e antimatéria para levar a Vidya inteira. Vidya é maior que um cubo Borg. Você tá falando para mim que a Europa, colada na nave Klingon, sem escudo, abriu o contencioso e não conseguiu arranhar a nave. Desculpa, isso é falta de conhecimento de universo. Noção. Ele tinha destruído também a Shinzu, tá? Teria destruído um monte das naves que estavam naquela nebulosa, porque era uma nebulosa. Agora, você já viu o Klingon se preocupar com corpos de outros Klingons em batalha? Vamos resgatar todo mundo? A Jojo percebe que eles estavam resgatando os corpos e decide transportar... jogar uma bomba no meio de um corpo. Bomba dentro do corpo para quando eles chegarem pegar eles. O que, olha, eu achei até uma saída interessante. Boa. Achei a ideia boa. Mas, de acordo com a nova geração, os Klingons não ligam pro corpo, isso é só uma casca. Isso foi mostrado naquele primeiro episódio dos Klingons da primeira temporada da nova geração. Aquele que os Klingons entram na Enterprise D e querem conquistar o Worf, que é a primeira vez que ele dá o berro. Então, eles explicam que isso é só um corpo. E outra, eles têm aquela grande frase, né? Today is a good day to die. Sim, porque eles querem morrer. Mas a questão é que você poderia colocar aqui para o Tucumã. É muito fácil colocar duas linhas de diálogo e explicar que o Tucumã não seguia essa tradição, seguia isso, para você poder usar essa saída. Porque essa saída de transportar uma bomba a hora que ele está trazendo o corpo para dentro é uma saída boa. Foi uma saída inteligente. Entende? Foi o que eu falei. Se não fosse Star Trek, seria interessante. O problema é que quebra diversas regras de universo Star Trek. E aí, de novo, sempre a Michael dando a ideiazinha, vamos capturar o Tucumã e não matá-lo. Agora vamos aí... Então vamos lá, vamos pro roteiro. Todos os erros da Michael, vamos. Gente, vamos lá. O roteiro a Shinzu é emboscada. Vai consertar um retransmissor que estava lá perto de uma nebulosa. Mas na verdade era uma arapuca, tá? Uma armadilha que o Tucumã queria chamar a Frota Estelar com uma briga. Então eles fizeram aquilo de dar defeito de propósito. A Michael foi lá com um jetpack basicamente, certo? Tinha um Klingon lá, ela matou o Klingon, tá? No meio de uma briga que mal dá pra ver. Não dá pra ver, mas that's ok, né? Se defendeu. Matou. Quando ela acorda na Shinzu, ela vê a merda que tá dando, corre pra ponte pra falar, então, tem Klingon lá e tal. É aí que começa a série de más decisões da Michael. Ela precisa fazer um comunicado pro Sarek que ela acha importante pra descobrir como o Sarek, como os vulcanos lidaram com os Klingons. Por que colocaram o Sarek lá, né? Pra dar importância pra Michael. Nossa, ela é filha do Sarek. Sim, os fãs vão falar, nossa, ela é muito demais. Tudo bem. Mas essa é a coisa. A coisa, ela precisava fazer um comunicado pro Sarek naquele momento pra saber como os vulcanos lidaram com os Klingons há 100 anos atrás. Eu vou te falar.
Aquilo era uma emboscada, não interessava isso. Sabe por quê? Se tivesse feito aquilo que ela falou, de abrir fogo logo de cara e não dar oi, ele ia responder na briga mesmo porque ele queria a briga. Isso é tensão por tensão. Por A nada. informação era desimportante. Mas beleza, aí a coisa toda sai Do controle. sai do controle, a Frota Estelar chega, temos a batalha, a Michael... Batalha péssima. Aliás, eu pulei que a Michael dá um motim na Shinzu. Foi o que eu falei que foi no final do primeiro filme, né? Ela dá o motim, Ela usa a pinça vulcana, olha que coisa linda, né? Eu não tenho nada contra ela aprender a fazer a pinça vulcano, mas não foi uma pinça vulcano bem dada, porque a Jojo não fica dormindo nem um minuto, né? Levanta e ela fez uma coisa total. Eu fiz aquilo pra salvar a senhora, porque a minha lealdade é a senhora. Então, desculpa, você tá errada, porque a lealdade... A lógica dela não bate. Não, a lógica dela é falha. Se você quer lealdade honrar a a pessoa... capitã, não tenho lealdade à Frota Estelar. Para! Se você quer honrar a pessoa, primeiro você segue as ordens dela, ela não estava errada. A capitã estava certinha. Sempre que a gente vê um primeiro oficial, um capitão indo contra ordens do almirante e tal, é porque o almirante vai matar todo mundo. O almirante está sendo coisa. É o Commodore Decker levando a Enterprise de volta para mais uma coisa. Não! A Jojo estava certa. Tava certa. A Michael queria atirar primeiro. A Michael queria atirar primeiro. Michael ia abrir guerra de qualquer mas jeito. é porque os vulcanos... Aquilo não é uma nave vulcana. Aquilo é Frota Estelar. Vocês ficam lá no final da temporada, quando eles ficaram, somos Frota Estelar, somos Frota Estelar, somos Frota Estelar. Então, a Michael não sabia o que é ser Frota Estelar. Desculpa. Ela errou. E aí ela foi presa, aí tem todo um drama dela na cadeia totalmente desnecessário pro plot. Exato. Que é aí que ela faz a ligação com o Sarek, certo? E enquanto isso a briga toda tá dando, certo? E aí a Shinzu já toda destruída e tal, a Michael aparece de novo. Não, pra variar, a Michael ela aparece consegue de sair novo, da cadeia sair da dela, cadeia. né? Da contenção energética. Toda aquela vai pro espaço cena, de novo, ela sempre tá no espaço sem toda proteção. aquela cena idiota, só pra mostrar que ela consegue ser mais inteligente que um computador. Ela Toda ganha aquela na cena é lógica boba. no computador. Vou falar a verdade, o computador devia ter soltado ela na hora, por causa que ia ser destruída, e devia ter deixado ela embora, mas não, ok? Certo? A questão é que ela chega, não, nós temos que ir lá prender o Tucuvma. Porque se nós mostrarmos ele preso agora, certo, em desgraça, acaba essa guerra santa que ele começou. Aí ela convence a Jojo, as De novo, a duas Jojo vão lá. foi ingênua, né, meu? Pelo amor de Deus. A Jojo, que confiava demais na Michael, vai lá, o que não precisava, que eles já tinham descoberto como explodir aquela nave, não precisava, vai lá e acaba morrendo. Ela acaba morrendo, e o pior, a Michael que deu a ideia de capturar o cara vivo, E ela mata ela tudo. mata o cara. Ela mata o cara. Manda o teletransporte. Sim, se as duas não tinham motivo, não existia nenhum motivo para as duas ir naquela nave, a não ser capturar ele. E não capturaram. A Jojo morre e o Tucuvma morre, ou melhor, a missão da Michael, a Michael só pisou na merda. Só fez coisa errada. Não, E ela eu vou te falar contradisse que... o que ela mesma planejou. Sim, porque mas ela foi sabia movida que ele pela não podia emoção. morrer. Porra, meu, de novo. Ela sabia Ela é que o cara não vulcana. podia morrer. E então, aí você fala, a Michael não tem culpa. Ela tem muita culpa. Tem culpa. Ela Muita. não controlou a emoção dela em um minuto, mesmo Ela- sendo controle vulcano. Ela atacou a capitã dela. Ela depois levou a capitã dela numa missão de morte, sendo que se ela é primeira oficial, ela tinha que ter ido, Ela tinha não que ter ela, ido, certo? é óbvio. Ela insistiu em decisões contra a capitã, que a capitã já tinha falado que não era pra tomar. Por quê? Porque não era pra Michael estar presa, era pra ela estar como primeiro oficial do lado dela ajudando na batalha e não questionando as ordens. Ordens essas que estavam certas. E outra, cara, se você é o capitão, você já pôs ela a ferros, você não vai escutar o conselho dela, meu. Não vai. Olha, mas a Jojo escutou. A Jojo confiava muito nela. Tá? Então a gente tem vários problemas e aí estoura a guerra entre a Federação e o Império E aí Klingon. vai uma guerra arrastada nos próximos episódios. Não, mas a gente está analisando esses dois. E eu vou te falar aqui. Não é que é ruim. Não é que é ruim. Tá? Mas como um filme para TV, como uma história contida, até que é bom. É uma coisa à parte, né? Como piloto de série é horrível. É horrível. Sabe por que como piloto de série é horrível? Porque a heroína da série, que é a Michael, é apresentada pra gente de uma maneira péssima, errando e matando pessoas à torta e direita em volta dela. A Mas já nave vai com principal... antipatia, né?
A nave principal Não é Discovery. não aparece. A maioria dos personagens, a Tilly, o Só vai Lorca, aparecer o depois. Stamets, o Colbert, não estão no episódio. Então, pra vender Star Trek Discovery é ruim, porque você não tem Star Trek Discovery nesse episódio. O que você tem é 2 episódios de Star Trek Shenzhou. Isso aí, são 2 episódios de Star Trek Shenzhou que dão início pra uma série chamada Star Trek Discovery. Então, foi mal projetado. Separado, isolado até do universo das Estrelas, até que é interessante. Até que é interessante. Mas inserido no contexto da série e da franquia, não funciona. Eu também acho que não, gente. Infelizmente. 5 anos após ter passado, após termos assistido, a gente assiste novamente e tem mais problema ainda do que a gente já tinha detectado no passado, né? E olha, agora eu vou te falar. Se eles tivessem usado o visual dos Klingons normal, tivesse colocado um uniforme um pouquinho mais anos 60, sabe? Pô, tivesse usado vermelho, azul, amarelo. Sabe, um pouquinho mais, não precisa ser igual. Sabe, aquilo que Strange New Worlds está usando hoje, sabe? Próximo. Alguma coisa parecida com aquilo. Se eles tivessem mostrado as naves estelares como grandes cruzadores, tivessem diminuído um monte de cena de falação Klingon que ficou chato, sabe, coisa? Não, dá pra arrumar esse episódio, dá pra Teria sido reescrever, melhor. ele fica bom. Ter diminuído um pouco o papel da Michael e aumentado o papel do Saru e da Jojo, sabe? Aumenta um pouco ali pra aumentar aqui. Me mostra mais gente, me mostra um engenheiro-chefe, me mostra um chefe de segurança, dá mais gente falando naquela ponte, só tem 3 pessoas falando naquela ponte. A Tecnobabble, né, que a gente fala, foi muito pouca. Então, se você tivesse feito umas revisões na história e ter feito... Eu não tô falando pra filmar nos 60 com fundo de papelão pintado, gente. Mas dá sim. Strange New Worlds é a prova que dá pra você fazer uma coisa mais parecida com os Você anos quer 60. dar o tom de Star Trek, você não quer dar a foto de Star Trek, você quer dar o tom do que é o Jornada nas Estrelas, só isso que não foi. Mas basicamente é isso, eles já estão falando há 40 minutos. Gente, chega, né? Se você acompanhou a gente até aqui, o muito Roosevelt tá obrigado. dormindo ali do lado da câmera. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado por ter nos acompanhado e, por favor, deixe seu comentário se você quer que nós comentemos mais episódios de Discovery, tá legal? E, gente, ó, você pode ter amado o episódio, não tem problema, graças a Deus. E, ó, queremos que você fique aqui. Ai, se você gosta de Discovery, sai desse canal. Não! Fica aqui, escuta e fala pra gente por que você acha que esse episódio é tão bom quanto ele é. A gente quer saber. A gente dá o espaço pra todo mundo aqui, não tem coisa. A gente, pessoalmente, não gostamos. Tentamos fazer uma análise mais sincera, mas isso não quer dizer que a gente tá certo também. Essa é a nossa opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião e graças a Deus seguimos bem. E você fala isso desde o primeiro episódio nosso, hein? E ninguém entende que eu respeito a opinião de todo mundo, mesmo assim. Tá mesmo bom, assim. tá bom. Falo Ficamos isso há por aqui. 7 anos e ninguém entende que eu realmente acredito na sua opinião. Só que eu quero opinião assim, ó. Ah, eu gosto disso por causa disso, disso, aquilo. Não, opinião. Você fala isso porque você é um ista, é óbvio, é isso, aquilo. Não, isso não é opinião, isso é me xingar. Eu quero sua opinião. Muito bem. Então, até o próximo episódio, como diria Roosevelt. Falou, galera. Tchau, tchau.